Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um número de League com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia. Aqui você ouvinte fica por dentro de tudo o que rola no Japão. É isso aí, galerinha. Resumão completaço da J1, J2, J3 e JFL. Como sempre, você está na companhia de Elias Falas, o Barbudinho Alegria Apresentação. Comentários da lenda, do mito, do El Pibe Morales, Mr. Thiago Cruz. Tudo bem com você, alter ego de Yaku? Salve, salve, Elias. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes. Estamos juntos em mais um grande resumo sobre a J-League, que está chegando à sua reta final, assim como acabou todos os campeonatos de beisebol. Na verdade, a maioria. Alguns ainda seguem como mexicano. Pegando o campeonato venezuelano, tá no, acho que não, acabou também recentemente. E agora tá tendo, tipo, como fosse um campeonato entre seleções, né, onde, acho que é WSBC Premier, uma parada assim o nome, não entendi muito bem a sigla ainda, que tá rolando agora de beisebol. Então tem um pouquinho de beisebol na minha ressaca aí, e enquanto a gente não fala de beisebol nesse podcast, que a gente tá colocando beisebol aos pontos, vocês querendo ou não, estão aceitando o beisebol, a gente fala sobre futebol japonês, e eu tenho que aguentar mais uma gama de apelidos do Elias, do seu Thiago Bom Tempo. Pra quem não sabe, o El Pibe Morales surgiu uma fotografia do Thiago do time dele de beisebol. Ele Exatamente. tá com o bonezinho de beisebol lá, o uniforme da equipe, um óculos Trajado. chavoso, né? Chavoso. Óculos chavoso do Thiagão. Aí eu peguei e escrevi assim: uma figurinha da Tops, né? Do chiclete americano lá do El Pibe Morales. Pronto, né? O cara teve uma crise de riso infinita ali e agora virou El Pibe Morales pra sempre. Essa foi rir e já era. Agora aceita, agora mais um. Vai ter que ficar. Bom, galerinha, sobre a J1111, vamos falar aqui da 34ª, 35ª e 36ª rodada, que ficamos devendo para vocês. Na rodada 34, o Frontal e Gamba ficaram em 1x1. O Kobe perdeu em casa pro Tokyo por 2x2. Quero saber alerta que nosso querido Fernando Namoro havia empolgado nessa rodada. O Kobe perdeu em casa, tá ferrado, não sei o quê. Calma que vem, senta que lá vem a história, né, Thiago? Marinas e Obirex ficaram 0x0. Kashima e Avispa 0x0. Rei Sol e Matida 1x1. Nagoya 0, Sapporo 2, né? O Sapporo tendo uma sobrevida aí que não durou muito. Kyoto 2, Sagan 0, falaremos de Sagan daqui a pouco. Belmari 2, Hiroshima 1. Aí aconteceu o plot twist, né? Belmari ganhou do Hiroshima na mesma rodada. O Namor já desanimou, né, Thiago? Cereço 1, Júbilo 2. E o Verde meteu 2x1 no Ural. Thiagão pulando para a 35ª, ou quer falar dessa reviravolta aí dos líderes perdendo? Não, realmente, essa rodada aconteceu tragédias na parte de cima, né? Porque se ganha, né, mais uma seguida ali, a equipe do Hiroshima, talvez hoje a situação seria bem mais parelha, né? Então, claro, estamos gravando isso após as rodadas, todo mundo sabe que o líder atual é a equipe do Kobe com uma certa vantagem, mas esse jogo contra a equipe do Shonan, para você ver, eles era até um jogo de vida ou morte pro Shonan, né? Porque essa vitória acabou impulsionando bons resultados, né? Se você vai falar de mais uma vitória seguida, depois um empate na última rodada mais atual. Então, essa vitória foi muito importante pro Shonan Bellmare, que estava ameaçado, que ainda não está, digamos que. Pra dizer que hoje já tá 100% já, né, sem problema com rebaixamento ou quase tudo isso, né? Mas assim, essa vitória em cima do Hiroshima foi importantíssimo pro Shonan Bellmare conseguir essa guinada final, que eu acho que foi muito importante. No caso do Kobe, né, aí um jogo um pouco mais chato, né, a equipe do FC Tokyo fez valer o seu mando de campo, né, fez valer não ser um adversário que joga fora de casa tão bem. O mando de campo do FC Tokyo é um pouco melhor, mas também uma equipe que quando vai jogar fora de casa também é muito complicado, um elenco muito organizado, apesar de não ter um elenco tão incrível para ganhar títulos. O FC Tokyo é uma equipe sim muito respeitada jogando de fora de casa também, assim como é respeitado quando joga dentro de casa. Então esse resultado foi bem interessante, e uma pena talvez ali, Elias, e nem dá para dizer assim que seja que não seja diferente, né? Porque até se a equipe do Matida conseguisse, né, em vez de sair com um empate, né, com a equipe do Cachorro Rei Sol saísse com uma vitória,
poderia ainda colocar bastante lenha, né, nessa grande fogueira aí do campeonato. Tá ainda vivo, né, com uma certa possibilidade, mas hoje é um pouco bem mais mínima, né, de ser campeão Matidas Zélvia, mas esse empate em cima do Caspa Reysol também acaba sendo um empate onde a equipe do Caspa Reysol agradece porque mantém o Caspa Reysol, digamos que ainda um pouco vivo na competição, já que tá difícil de sair daquela 17ª colocação, mas pelo menos o Caspa-Reysol ainda respira fora e ainda com esperanças, né, de não ser rebaixado nessa temporada. Então, difícil para os líderes, mas muito bom para quem está querendo buscar ali essa permanência na primeira divisão. Um pontinho de ouro aí do Rei Sol. Na rodada 35, o Verde ganhou do Obirex por 2-0 fora de casa. Gamba 3, Nagoya 2, Marinos e Ural ficaram no 0-0. Frontale 1, Kashima 3, Kobe 2, Júbilo Iwata 0, afundando o Júbilo. Sapporo e Cereço ficaram no 1-1. Hiroshima 0, Kyoto Sanga 1. Esse resultado aí foi terrível, trágico para a equipe do Hiroshima. Verde 0, Belmari 2, Sagatoso 2, Matida 1, olha o Sagan, hein? E a Vispa 2, Rei Sol 1. Uma observação nessa 35ª rodada é que o Rei Sol, a equipe do Belmari conseguiu mais 3 pontos, lembrando que chegando na 36ª rodada já são 5 jogos sem perder nessa equipe do Belmari. De 15 pontos possíveis, a equipe fez 13, né? Foram 4 vitórias aí e 2 empates. A equipe chegou no número mágico de 45 e conseguiu se livrar, assim como a própria equipe do Kyoto Sanga, né? Também chegou no número mágico dos 45, derrotando o Hiroshima e se livrou do rebaixamento, né? Hiroshima com essa derrota aí complicou a vida dele, e o Kobe com a vitória estilingou aí e também afundou a equipe do Júbilo, que a gente vai falar também na próxima rodada, Thiagão. Pois é, situação difícil do Júbilo, muito difícil, né, enfrentar a equipe do Kobe dentro de casa, a equipe do Kobe embaladíssima, né, até porque necessitava de uma vitória depois de vir de uma derrota. Foi muito superior a equipe da equipe do Júbilo Iwata. O Júbilo ainda tentou fazer um esquema onde tentava se fechar um pouco mais pelas laterais, não funcionou. A equipe do Kobe tem muitos recursos e aí não teve muito como parar. No caso, né, da equipe do Hiroshima, essa derrota para o Kyoto, eu acho que entra muito o que eu falei com o Shonan, né, acabou sendo uma vitória importantíssima, né, para a equipe do Kyoto, que durante o ano inteiro, né, correu o risco de rebaixamento, e essa vitória ajudou e muito, né, a equipe do Kyoto aí a fazer pontuação, que já tinha vencido na última rodada também, né, a equipe do Sagan tossou pelo placar 2-0, consegue uma segunda vitória consecutiva, né, em 2 rodadas e faz 6 pontos, que para mim foram também a rodada dupla que acabou salvando o Kyoto nessa temporada aí, de um possível rebaixamento, já que também chega aos 45 pontos com essa vitória em cima do Hiroshima. Um tropeço com o Hiroshima aí, na minha opinião, não poderia dar, né? Tinha uma tabela que a gente até falou no último Renomaru, né? Sobre quais eram os últimos confrontos. Jogar contra o Shonan, mesmo que seja com o Shonan em casa, receber a equipe do Kyoto em casa, era pro Hiroshima, sim, ter a obrigação de vitória. Acabou dando essa zebra, né? Até pela diferença, né, de elencos, mas o futebol respira e, claro, não é só preto no branco, né? Mesmo você tendo o melhor elenco, tem dias e dias, e nesse dia acabou dando o melhor para a equipe do Kyoto, pior para o Sanfrecce Hiroshima. Na 36ª rodada eu vou abrir já, que já temos 2 equipes rebaixadas, né? A equipe do Sagatoso já era, não tem jeito, 100% de rebaixamento, 29 pontinhos, pode chegar até 35, e 35 é a pontuação do Júbilo nesse momento, dentro da zona do rebaixamento. A primeira equipe fora dela, o Rei Sol, né, que tem 40, a equipe do Consadole Sapporo pode chegar até esses 40 pontos, mas tem que golear nas 2 últimas rodadas e torcer para que o Rei Sol nem sequer empate, né? Aí nessas 2 rodadas que faltam. Então, para mim já deu adeus, né, essa J1 também essa temporada, né? Lembrando que o Sagatoso foi rebaixado porque perdeu em casa pro Marinos, né? Na rodada 36 de virada, né? Harada abriu o placar pro Sagan, mas o Nishimura e o Anderson Lopes no finalzinho viraram para a equipe do Marinos. Outra equipe que também deu adeus, como estava dizendo, era o Sapporo, né? O Sapporo que visitou o Shonan Bellmare
fora de casa empatou em 1-1. O Belmari abriu o placar no gol contra do Osaka, né? E na etapa final, o Sapporo empatou. O empate foi o suficiente, como a gente falou anteriormente, para livrar o Belmari aí do rebaixamento, né? Mas esse empate aí afundou o Sapporo. Outras equipes que lutam contra o rebaixamento, né? O Rei Sol, mais uma vez empatando em casa, né, Tiagão? Já são aí 4 rodadas sem vencer, 2 derrotas e 2 empates. Empatou em casa com o Berex em 1-1, né? O Mao Hosoya chegou a abrir o placar pro Rei Sol, mas o Fujiwara no finalzinho empatou pro Berex, né? Essas equipes aí que entalaram na 16ª, 17ª colocação, né? O Berex 16º, 41, Rei Sol 40. Equipes que ainda correm aí um baita risco de rebaixamento, né? E o Júbilo Iwata, num jogaço maluco, perdeu por 4-3 pro Gamba Osaka, né? Chegou a abrir o placar com o Watanabe, tomou a virada, conseguiu empatar nos acréscimos, né, Tiagão? Mas nos acréscimos dos acréscimos do último lance, o Gamba foi lá e venceu o jogo e acabou com a festa do Júbilo. E essas são as partidas que da parte de baixo da tabela, né? Daqui a pouco a gente comenta aí dos jogos de cima, Tiagão. Esse jogo da parte de baixo realmente foram. Até que o Sapporo teve ali uma tentativa, né, nas últimas rodadas, né? Mas a pedra cantada, infelizmente, era a equipe do Sagan, né? O Sagan não cai apenas por 2024, né? Vocês podem ver o histórico atual da equipe, né? Os últimos anos foram muito complicados. Perdão, Elias? O time foi afundando, perdeu patrocínios, perdeu dinheiro, né? Exatamente. Foi muito mal ao mercado, tentou algumas tentativas mirabolantes, né, como por exemplo trazer o Fernando Torres, depois o Torres acaba saindo, e ainda teve até bons jogadores que a equipe não conseguiu segurar. Então, assim, foi muitos detalhes além do dinheiro, mas o dinheiro, claro, é um dos principais motivos que fez com que a equipe do Sunão fosse cada vez mais se apequenando, e agora acaba voltando a jogar a segunda divisão. A equipe do Sagan que vem jogando a primeira divisão nos últimos anos da J-League. A gente é uma equipe que a gente acabou se acostumando, né, a ver na primeira divisão, e agora, infelizmente, acaba descendo. Espero que isso seja, como eu falo todos os anos, né, até um pouco clichê, que seja um descenso para que a equipe do Sagan consiga se reconstruir e voltar, porque tem futebol para isso, tem público, tem uma torcida muito apaixonada. Falo a mesma coisa, até mais da equipe do Sapporo, né, Liz? O Sapporo que nos últimos anos acabou até virando algum xodó durante algumas temporadas, a história do incaível, né, a equipe que voltou para não cair mais e tudo mais. Uma equipe que para mim eu acho que não tem modo de J2, a equipe do Sapporo, apesar de um elenco também cansado, contratações até um pouco midiáticas em alguns momentos, mas de jogadores que já não deram certo outras equipes. Então eu acho que o Sapporo acabou se tornando um acatadão de jogadores que talvez não deram certo em outras equipes, né? Então dificultou bastante. Tem certos pontos positivos, talvez, na equipe do Sapporo. Eu acho que é um ponto que a gente pode destacar no próximo Rinomaru, ou até num programa mais adiante com o Thiago Bom Tempo. Mas realmente, para elenco de primeira divisão, ficou muito difícil para a equipe do Sapporo, e é uma pena. Agora fica sobrando uma vaga, né, Elias? E temos ali um grande candidato, né, que é a equipe de Jubiluata, a ficar com essa vaga, mas ainda temos algumas equipes aí que podem acabar nesse balaio aí, que talvez a equipe do Cachorro Rei Sol. Temos o quê? 6 pontos ainda, né? Então, para a equipe do Júbilo sonhar em talvez se manter, tem que vencer os seus próximos 2 jogos, né? E aí torcer para a equipe do Cachorro Rei Sol não vencer nenhuma, né? E cair com essa posição. Não é fácil, mas eu ainda acho que existe um campeonato a ser jogado, e aí a equipe do Júbilo vai para frente, vai jogar os próximos jogos. Se não me engano, a equipe do Jubiluata tem até um jogo a menos ali, se a gente pegar para olhar, tem um jogo a menos, né? Então tem 9 pontos ainda em jogo para a equipe do Jubiluata, tem 6 pontos em jogo para a equipe do Caixa Rei Sol, então vai ficar sempre ali os dois ali de olho no calendário das outras equipes para ver como é que funciona. No caso já falando da casa do Jubiluata, ele tem um jogo atrasado contra a equipe do Marinos, se eu não me engano. Tem um jogo contra a equipe do Kyoto e depois finaliza contra o Sagan Tosu. Depois ele só me corrige se realmente é esse jogo do Yokohama que é atrasado ou não. O jogo tá. do Marinos é o atrasado, né?
Aí Ah, depois tá. enfrenta o UFC Tokyo, não o Kyoto, O UFC não. Tokyo. Perdão, é o UFC Tokyo, depois finaliza jogando fora de casa contra a equipe do Sagan Tosu. Desses 3 jogos, contra o Marinos e contra o UFC Tokyo, é na casa do Jubiluata, então a gente imagina que seja pelo menos um deles, né, contra a equipe do Marinos com casa cheia, porque realmente é uma partida onde a equipe tem que vencer de qualquer maneira, apesar que eu acho que tem que vencer todas, não tem muito como fugir. Agora, a equipe do Caixa Rei Sol também não tem uma vida muito fácil, né? No próximo jogo, recebe em casa a equipe do Kobe, né? O Kobe precisa vencer, né? E a equipe do Cachoeira Sol também precisa vencer, então vai ser um jogo interessante para ver. E finaliza o campeonato jogando fora de casa contra a equipe do Sapporo, que já tá rebaixada, mas dificilmente eu imagino que a equipe do Sapporo vai vender muito fácil essa partida. Então são 2 jogos também complicados pro Rei Sol vencer. Mas para mim, a vida do Rei Sol ainda está um pouco mais fácil, né? Porque apenas mais um ponto já meio que mata, né, qualquer possibilidade aí, perdão, mais uma vitória, né, para ficar mais tranquilo, acaba com esse martírio, e aí tem que acabar ainda esperar que a equipe do Júbilo pelo menos tropece 2 vezes aí nesses 3 confrontos, o que é muito possível, porque dos três confrontos, a equipe do Júbilo não é melhor do que a equipe do Marinos, e a equipe do Júbilo também não é melhor do que a equipe do UFC Tokyo. Uhum. E dos 3 que estão correndo o risco da forca, o All Blacks tem a vida mais fácil, né? Pega o Gamba Uhum. Osaka em casa e o Urawa fora de casa, equipes que já estão nem aí mais pro campeonato, né? Exato, porque hoje o Júbilo consegue chegar até 36, 37, 9, 40, 41, 42, 53, até 44 pontos, né? Então, pro Albirex mais uma vitória, né? A equipe já chega aos 44 e viu que ainda você não estava tão errado, né? Aqueles 44 pontos que a gente sempre fala, né? 40, 44, ainda 43 às vezes, né? Ainda é um número muito utilizável, né? O Albirex que enfrenta em casa, né? Recebe em casa a equipe do Gamba Osaka e tem um jogo difícil contra a equipe do Real Reds, mas o Real Reds já está pensando em 2025, já tem outras obrigações mais importantes, até porque o ano que vem é o ano do Mundial, né, para a equipe da equipe do Real Reds, então é um ano onde imagino que o Real já está pensando nisso com bastante antecedência. O Albirex tem um jogo talvez um pouco mais tranquilo, mas é bem difícil que saia com a vitória. Então, empatar com o Gamba, ou conseguir vencer com o Gamba e empatar com o Real Reds, eu acho que seria o caminho ideal aí pro Albirex se manter se presente na J1 na próxima temporada. E por falar em Urawa, o Urawa jogou água no saque da equipe do Hiroshima, né? Passou por cima, atropelou o Hiroshima 3-0 com gols de Matsuo, Linsen e Haraguchi. O Hiroshima que não viu a cor da bola. Não sei o que aconteceu com a equipe do Hiroshima. Sentiu a pressão, sei lá, de que tava aquele negócio de pintou campeão, né? Hiroshima chegou. Dessa vez não deu certo para os nossos times da Flecha. E o Verde conseguiu segurar a equipe do Kobe, né? O Kobe que abriu o placar no começo do jogo com o Yamakawa. Aí numa confusão ali, no fim do jogo conseguiu empatar em 1-1. Nesse momento, apenas de 3 pontos a diferença do Kobe para o Hiroshima, né? Kobe líder 68 pontinhos, Hiroshima em segundo 65. Lembrando que o saldo do Hiroshima é melhor, né? Tem mais 27 e o do Kobe tem mais 22. Então, nessas 2 últimas rodadas aí vão pegar fogo. Se a equipe do Kobe tivesse vencido até com empate, já poderia ser campeã nessa próxima rodada, né? Mas que deixar um pouco mais de emoção aí pro final do campeonato. Empatou em 1 com o surpreendente Verde, né, Tiagão? Que foi a grande surpresa, vencendo a grande surpresa da J1 aí essa temporada, voltou com estilo e veio, pelo jeito, veio para ficar, né? A gente até pensou que talvez a equipe do Verde teria mais dificuldades e teria uma luta muito mais difícil, né, na parte intermediária baixa da tabela, né? Então, atualmente em sexto colocado é um campeonato muito bom. Para mim, Elias, se existe alguém que a equipe do Hiroshima tem que agradecer por ainda ter um campeonato a ser disputado, né? Pro gol contra, né, no final do jogo do Tuller, né? Que tem a finalização, ele acaba colocando o pé na bola, dá o desvio, né? Que acaba matando ali a equipe, o goleirão, né, o Maekawa.
E esse gol no finalzinho foi por muita pressão mesmo de uma equipe do Verde, que foi para cima, teve mais posse de bola, finalizou mais. Eu sempre ressalto isso, né? Porque a gente imagina que o Kobe, que algumas equipes, não só o Kobe, mas algumas equipes mais tradicionais da J-League, ou as equipes mais fortes, elas estão sempre massacrando seus adversários com muita posse de bola. Sempre parece que alguns resultados são por mero acaso ou mera sorte, mas não, a equipe do Verde jogando em casa foi para cima da equipe do Kobe mesmo, né? Então, por mais que talvez a qualidade seja muito disparelha, né? A qualidade de uma equipe para outra, a equipe do Verde tentou, com as armas que tinha, com as possibilidades que tinha, faltou bastante qualidade nesse jogo do Kobe. A gente vai falar hoje já estão percebendo, né? Claramente a gente vai falar mais das 3 equipes de cima, até porque por mais que o Matida talvez tenha hoje chances muito pequenas de ser campeão, ainda é uma temporada a ser muito, muito lembrada nos próximos anos, e é uma equipe que fez muito. A equipe do Matidas Elber fez um campeonato que talvez nem os fãs mais loucos do futebol japonês poderia prever. Mas a equipe do Verde, Elias, eu acho que para a próxima temporada, se conseguir manter essa boa base e trazer alguns nomes interessantes, assim como a equipe do Matida conseguiu ir para o mercado mais alternativo e indo muito bem, né, atrás de alguns nomes para repor não, né, para melhorar o teu elenco, eu acho que esse Verde tem uma base interessante a ser trabalhada. Eu espero poder ver isso, né, no próximo ano. Eu acho que o meio campo e a defesa não de todo ruim. É uma equipe interessante, tem um bom goleiro, né, que é o Matheus Vidotto. E aí tem um ataque que às vezes, né, teve momentos de muito altos e baixos, né, mas tem nomes interessantes, jogadores jovens. E nessa partida, apesar do Kobe ter perdido pelo menos umas duas chances muito claras e ter feito o Matheus Duto trabalhar bastante, acabou sucumbindo no finalzinho por esse gol que acabou sendo desviado ali no zagueirão Tuller, mas ainda um campeonato muito redondo da equipe do Kobe, né? A gente ficou o ano todo falando o quanto o Matidas Eva foi impressionante, o quanto o Hiroshima tem um ataque invejável, né? O melhor ataque da competição, mas talvez, no final das contas, uma coisa que pode valer muito ainda é a constância, né? E disso o Kobe tem demais, até porque o elenco do Kobe é qualificado. Dificilmente um dos 11 jogadores de hoje de linha, né, da equipe do Kobe não seriam titulares em qualquer equipe da J-League, né? Então é impressionante a qualidade desse elenco. Realmente aí, elenco recheadão. Tiagão, eu fiquei devendo aqui uns outros resultados. O Kashima e o Nagoya ficaram no 0x0. O Kyoto Sanga e o Frontale ficaram no 1x1. Outro resultado aí que salvou a equipe do Kyoto, que chegou a seus 45, né? E o Cereço bateu a Vespinha pelo placar de 1x0. Deixa eu falar aqui como é que ficou a situação no campeonato. Ó, Kobe líder, 68 pontos. Hiroshima em segundo, 65. Times da CL. E em terceiro, Matida, 63. Que tá ótimo jogar uma CL2 aí logo na estreia na J1, né? Caindo nesse momento, Jubiluata, 18º, 35. Sapporo, 19º, 34. A Lanterninha, Tagatos com 29. Resumindo, já estão rebaixados Consadole, Sapporo e a equipe de Sagatos, e já estão classificados aí. Quem já está classificado para a CL, se não for campeão, mas já está na CL, é a equipe do Viseu Kobe, né? Hiroshima briga pelo título, mas vai que dá uns tropeção aí e acaba ficando em terceiro ainda, né? Vamos ver. Artilharia do campeonato, Léo Ceará do Cereço com 21 e Anderson Lopes do Marinos com 20, Thiagão. Isso aí. Algumas coisas, assim, algumas ressalvas, né, que a gente tem que fazer ainda falando sobre primeira divisão. O quanto essa equipe do Real Red jogando em casa amassou a equipe do Sanfrecce Hiroshima. E tem um detalhe muito interessante nessa partida, Elias, que é o quanto o Nishikawa, ano após ano, ele cala todos os haters. E eu me coloco, talvez como hoje, como um hater do Nishikawa nesse sentido, porque há uma temporada e meia atrás, 2 temporadas no máximo, a gente tá falando que, poxa, o Nishikawa ainda
sendo essa referência master, né, no Ura Reds, meio que fez com que o Zion saísse um pouco mais cedo do Japão. Então é um nome de um veterano, obviamente um jogador que tem uma história riquíssima, tanto no San Francisco Hiroshima, tanto na equipe do Ura Reds. Então o Nishikawa é um goleiro que por muitas vezes eu fui um dos que achava que ele se aposentador iria para aposentadoria muito mais rápido do que realmente está indo, né? Então salvou o jogo. Para mim foi o melhor jogador em campo da equipe do Urawa nessa partida, defendeu bolas assim, parece que era o Nishikawa de 8 anos atrás, assim, sabe? Então, o preparamento físico desse jogador, o quanto ele se dedica, é claramente um jogador que, apesar da idade, e eu chuto que hoje o Nishikawa, se eu não me engano, já tá nos seus 38 anos, né? É um cara que realmente ainda exala essa virtude de querer jogar bola acima de tudo e mostrar que não é titular apenas por uma questão de respeito, né? Ele realmente é o grande nome dessa defesa da equipe do Ura Reds. E pelo jogo da equipe do Matidas Zelva, Elias, teve um lance que a gente não vê todos os dias, né? Que é um gol olímpico, né? Então, na vitória, que também foi um 3-0 também, eu acho que acachapante da equipe do Matida contra a equipe do FC Tóquio. Aqui o jogo já estava 2-0, né, com o Shirazaki jogando muito bem, inclusive o Shirazaki faz um gol, e para mim é o homem dessa partida, e no segundo gol do Osen 1, o Shirazaki ele se joga na bola, bate de bico nela, e meio que joga a bola para dentro da área, que faz com que o Osen 1 fizesse o segundo gol, e na casa dos 80 minutos, numa batida de escanteio, o Yuki Soma acaba jogando essa bola dentro do gol, um belíssimo gol de escanteio, né, o famoso gol olímpico, né, e o Yuki Soma, que é esse nome que a gente se esqueceu rápido, né, do Yuki Soma, né, jogador que apareceu muito bem, né, nos primeiros anos ali de Nagoya Grampus, depois teve uma passagem curta pelo Kashima, volta pelo Nagoya, joga muito bem nas temporadas de 20, 21, 22, vai para Portugal, e a gente até esperava que a passagem dele pelo Casapia fosse algo muito rápido, né? Mas acabou não sendo. Ele acabou não vingando, volta pro Nagoya e depois é passado aí para a equipe do Matidas Zelva. Sinceramente, eu não me lembro de cabeça se ele foi contratado em definitivo ou se foi apenas um empréstimo. Chuto eu que tenha sido um empréstimo, né? Já porque imagino que é um jogador muito caro, tem 27 anos, vou ficar muito surpreso se quando eu for confirmar essa informação, o Yuki Soma tenha sido comprado em definitivo pela equipe do Matidas Zelva. Mas jogando pela equipe do Matidas Zelva, fez um belíssimo jogo, fez um belíssimo gol olímpico e coloca aí seu nome também nessa história bonita, que provavelmente no próximo ano, no final do ano, vire pelo menos um Blu-ray lá no Japão, lá, porque é um campeonato de se tirar o chapéu dessa equipe pequena, estreante de primeira divisão. Um baita num feito, né? Estamos aí bem felizes. Tiagão, notícias agora da nossa amada J2, Tiagão. Acabou-se que era doce, né? Acabou a fase normal aí. Na J2 teremos apenas os playoffs, né? Então definidas as equipes que subiram direto, a equipe que foram para playoffs e os rebaixados. Na última rodada, o Sendai bateu o 8 por 2-1. O Blobitz derrotou o Fujieda por 1-0. Monterio 4, Jeff United 0, acabando com as chances aí de classificação no Jeff. Lucas Prado. E o Aki 3, aspas 0, não deu de novo. Tochigi Tokushima 0-0, Kofu 3, Mito 1, Shimizu 1, Russell 0, Renofa 0, Yokohama 0, Nagasaki 5, Rime 2 e Kagoshima 0, Fadiano 0. Como que ficou a classificação, galerinha? Shimizu passou como campeão aí da J2, tá 2 pontinhos. O Yokohama FC em segundo subiu direto com 76. Free Nagasaki deixou escapar aí a vaguinha direto, 75 pontinhos, embora tenha feito aí uma sequência incrível de vitórias consecutivas, né? Chegou, mas infelizmente não conseguiu. Em quarto, uma surpresa, né? Montedio Yamagata com 66 pontos. Fadio Koyama deu certo aquele jogar a J2 em banho-maria, né, Tiagão? Ficou em banho-maria o campeonato inteiro no playoff ali e conseguiu terminar o campeonato do playoff na quinta colocação com 65. E o Vegalta Sendai aí venceu 64 pontos em sexto lugar, jogou a equipe do Jeff United para fora da zona de classificação. Rebaixados, Tochigi 18º 34,
sequência horrível de resultados que baixou a equipe aí no final. O Henry agradece, né, que também foi mal, mas foi o menos pior. 19º Kagoshima voltando a jogar J3, a volta dos que não foram, né, Digão? Retorno, aí jogando aí a J3 de novo sendo rebaixado. E na lanterninha, o Zaspinha com apenas 18 pontos, uma das piores campanhas aí na história da J2. O artilheiro do campeonato ficou o Komori do Jeff United com 22 golzinhos. Lembrando que o Yokohama FC mais uma vez de volta de J1, né, Tiagão? Retorno. Parece um time aqui de Curitiba que eu conheço bem, né? Tá, né? Vai e volta, mas não vou citar nomes. Mas conseguiu aí a classificação. Como que ficou os playoffs, galerinha? O Nagasaki enfrenta o do Vegalta Sendai e o Montedio Yamagata enfrenta o Fadiano. Os vencedores se enfrentam na finalíssima, Thiago. Lembrando que os jogos aí de playoffs serão apenas em dezembro, né? No dia 1º de dezembro. Então tem um tempinho aí para os playoffs acontecer. E como aconteceu tudo isso, né? A equipe do Shimizu foi campeão com uma rodada de antecedência, né? Uma vitória em cima do Iwaki FC. A equipe se consagrou, um jogo muito difícil contra a equipe do Iwaki na rodada passada. 1-0 apenas. Gol do Haru do Hasukawa. Difícil. O time do Iwaki, olha, vou te falar, velho, se metade dessa equipe se manter, desses titulares se manter para a próxima temporada, já pode se considerar que o Iwaki tá tendo muitos reforços, viu? Porque realmente tem alguns nomes muito interessantes ali pro futebol alternativo da segunda divisão e alguns jogadores que eu acho que vão acabar pintando aí na primeira divisão com certeza, mas a equipe do Shimizu tem, quando passou pequenos apuros ali, teve no gol toda a tranquilidade do mundo, né? Do Oki para segurar essas partidas. Se imaginava, né, até que durante todo esse campeonato a equipe do Shimizu tivesse até um pouco mais de dificuldade em certas partes, mas o Shimizu acabou controlando bem, né, depois que chegou na parte de cima da tabela, realmente se manteve durante todo o tempo, teve ali algumas osciladas, mas claramente foi a melhor equipe, vencendo no campeonato com uma antecedência, e ainda terminou o campeonato com mais uma vitória de 1-0 em cima do Kumamoto, né, Voz Kumamoto. E com essas duas vitórias, né, em casa, né, a equipe se consagrou campeã e agora pensa claramente no retorno, no seu retorno à primeira divisão. Gostaria de manter ainda uma incógnita, né, o que esperar desses times no ano que vem. Vai depender muito de como vai ser feito o trabalho, né, dentro dessa equipe. O Shimizu caiu porque realmente perdeu muito qualidade no elenco e agora tem uma nova chance de se manter na primeira divisão, mas cada vez se torna mais difícil, né, quando as equipes não têm melhoras muito rápidas assim de um ano para um outro, manter o bom futebol. Mas eu fico muito feliz que o Shimizu tenha voltado, é uma equipe de torcida gigantesca, né? Não sabemos se teremos derby, né, entre Shimizu e Júbilo, né? Mas se tiver, com certeza vai ser bacana de ver. Agora é engraçado que a mesma região não consegue ter dois times de elite na primeira divisão, né? Sempre tá um e o outro acaba caindo, enfim. Com situações complicadíssimas que acontecem dentro do futebol. Pelo lado, Elias, do nosso segundo colocado, que também se consagrou a seu retorno para a primeira divisão, que é o Yokohama FC. Essas últimas 4 rodadas foram um pouco agridoces, né? Porque a equipe fez um campeonato também muito bem, mas dos últimos 4 jogos, empatou 2 e perdeu 2, né? Então, perdeu muita força no final do campeonato, até as 2 derrotas consecutivas que teve contra a equipe do Vegalta Sendai e depois contra a equipe do Fagano Kayama, 2 equipes que acabaram se classificando no playoff, meio que mataram o campeonato do Yokohama FC, e pra mim, eu gostaria de estar errado, mas a sensação que eu tive é que tá tudo bem, né? Eu não gosto muito dessa sensação, sabe? Tudo bem, o objetivo sempre é subir, né? Mas a gente sabe o que aconteceu com o Yokohama nos últimos anos. Gostaria de acreditar que o Yokohama vai bem ao mercado pro ano que vem, porque eu acho que só assim consegue se manter. Comparado com o elenco do Shimizu, eu acho que o elenco atual do Yokohama FC
que não me prende muito, assim, em questão de ficar feliz em questão de permanência, mas conseguiu subir, é uma equipe que tem meu carinho, o carinho de todos, é uma equipe muito interessante e espero que o Yokohama FC faça bem um retorno à primeira divisão. Agora, das equipes, Elias, que ficaram com a vaga do playoff, tirando o Jeff, que mais uma vez a gente acreditava, meio que deu aqueles, né? O Renova também acabou perdendo um pouco de, né? Começou bem, mas acabou perdendo. E o AFC teve ali seus brilharecos, né? A gente pensou talvez no Fudieda, quem sabe o Kofo, né? Mas o Kofo em nenhum momento brilhou de fato, né? Mas realmente acho que acabou dando os times que todo mundo se imaginava, né? Vitória, Nagasaki e mais 3 vagas. E temos, para mim, aí, de todos ali, mais uma oportunidade para o Fageno Caio mostrar que veio, né? Mais uma chance para o Gato Sendai voltar à primeira divisão. E temos aí uma incógnita que, para mim, que até hoje é até mais uma incógnita maior do que o Fageno Kayama, que é o Monte de Yamagata, né? O que esperar, né, de um possível Montedio voltando na primeira divisão. Sinceramente, eu não vejo uma equipe que consiga ir tão bem assim no mercado, até por vários motivos. Agora, Elias, das equipes que caíram, a gente teve um ano muito complicado, né? O Kusatsu mudou de. Fez ali a Uma atualização do confusão. seu elenco. Exatamente, e deu no que deu, né? Então, a melhoria da marca inicialmente não funcionou. E lembrando de a atualização de logo, né, Elias? Já saiu oficialmente qual será o novo logo do Vivaga Nagasaki, mas vamos chorar essas pitangas futuramente. Mas é mais um logo assim que se fosse um logo de talvez de um novo Kamen Rider, eu ficaria até ok, mas assim, acho triste o Vivaga Nagasaki. Vamos falar de mudança de logo também na terceira divisão. Mas alguns detalhes extras que estavam até inclusive na nossa página hoje do Rinomaru no Instagram, trago provavelmente, se não me engano, foi pelo Thiago Bom Tempo que ele colocou essas estatísticas, né, Elias? Foi o seguinte, a J2 de 2024 teve a sua maior média de público da história, média de 7.600 pagantes por jogo. 16 dos 20 times tiveram um aumento de público referente a 2023, né? Os times menores, como Akita, Iwaki, Totig, Fuji, Derime e Kagoshima tiveram a maior média de público da sua história. Inclusive, até o próprio Totig e o Kagoshima, que acabaram sendo rebaixados, mas os torcedores se mantiveram. E, sinceramente, eles acham que a torcida do Kagoshima tinha mais que comemorar mesmo essa possibilidade da equipe jogar a segunda divisão, com um elenco tão modesto, né? E acabou não conseguindo se manter. O único, realmente, dos 3 que acabaram não inspirando muita alegria foi os torcedores do Kusatsu, que abandonaram esse barco com uma certa velocidade, né? E, por fim, times que já disputaram a primeira divisão. Exatamente. E por fim, a última informação é que times que já disputaram a primeira divisão, como Monte de Yamagato, Shimizu, Tokushima Vortex, Nagasaki, tiveram este ano o seu maior público dentro de uma campanha na segunda divisão. Então, essas equipes que já disputaram a primeira divisão um dia e estão jogando na segunda, tiveram nesse ano o seu maior público dentro da segunda divisão. Então, isso mostra bem o quanto essas equipes levaram muitos torcedores aos seus jogos. Fico muito triste, porque foi um ano até muito positivo do Tokushima Vortex, né, Elias? É uma equipe que a gente cada vez mais vai ouvindo falar menos, né? Também teve uma atualização de logo dos últimos anos, é uma marca que está tentando se renovar, mas o Tokushima ainda eu vejo como uma equipe muito longe de poder voltar à primeira divisão nesse momento. E agora, Elias, temos então os confrontos definidos e vamos já talvez debater quem que você acha que passa de Vivaga Nagasaki e Vivaga Sendai. Só antes de falar que, pra mim, o logo do Tokushima novo parece um carne de shawarma, sabe? Que fica no espeto, né? Sim, realmente. É mais um logo também, não fede nem cheira, né? Não vai. Cara, eu acho que vai passar o Sendai, cara. O Sendai vai Você aprontar. acha que vai dar o Eu acho Sendai? Eu vou de Vivaga Nagasaki. Eu acho que o projeto do Vivaga Nagasaki me comprou desde quando o Kagili veio falar com a gente. Então eu vou de Vivaga Nagasaki. E entre Monte de Yamagata e Fagia no Kayama, Elias? Olha, eu vou de amarelinho de novo, cara. Ele vai dar Montedio. Vai de Montedio. Então esse estamos Afinal, muito de lado diferente. Eu acho que dá Fagia no Kayama nessa. eu acho que a final vai ser dos amarelinhos, cara. Dos Montedio e amarelinhos. Sendai. Certo. Entre Montedio e Sendai, quem que você acha que sobe então pra J1? Se der certo essa ideia sua aí. Eu acho que o Montedio vai passar porque vai nevar no dia lá no estádio da montanha.
e o passarinho vai encolher. Olha só, eu acho que na minha final, que seria Vitória Nagasaki e Fagner Kama, pra mim dá Vitória Nagasaki. Então a gente volta aqui depois pra falar sobre isso também. E parabéns para as equipes que. Também não será surpresa. Sim. Eu acho que dos 4, eu acho que realmente o Vitória Nagasaki é aquele. É o jogo mais safe. Eu tô jogando realmente bem safe com o Vitória Nagasaki. Certo. Tiagão, ai meu Deus, ser caduco é uma desgraça mesmo, né, cara? Nossa. Eu tinha uns abraços pra dar pra galera aí que eu fiquei devendo, que pediram, fala meu nome lá no programa. Gente, eu esqueci quem falou comigo. Remanda a mensagem, então. Me deu um branco, ó, falando, ó, o pessoal que pediu pra falar o nome no programa, tá aqui o nome de vocês. Um abraço pra vocês, meus queridos. Eu esqueci. Caraca, que fase. Meu Deus. Estão todos abraçados aí, mesmo que a gente esqueceu os nomes. Pior que o Grulha Morioka na J3. Exatamente. Elias, o Mia se despediu do seu belíssimo logo do esquilinho, né, com a faixa de campeão. A mudança de logo, obviamente, já era uma pedra cantada. Temos um Omiya que vai vir com dinheiro, né, para os próximos anos. O projeto é até muito ambicioso, né, desse novo Omiya com dinheiro aí da Red Bull. Ou se a gente fosse da Red Globo, a gente teria que falar aqui RB. Omiya, né? RB esquilinho. Exatamente, mas agora Red Bull Omiya, né? Vai manter o Ardija ainda, né? Acho que vai manter, né? O nome não vai sair, não, né? A princípio é Red Bull Omiya Ardija, né? Mas você lembra, né? Lembra que antes era Red Bull Bragantino, que depois virou só Red Bull Bragantino. Eu acho que é assim. Eu tava. Um dado que eu ia puxar com vocês, mas com certeza, se vocês procurarem nesse intervalo entre esse programa e o próximo, se vocês colocar sobre projetos que a Red Bull abandonou com o tempo no Google, uma pesquisa parecida com isso, tem. Eu não sei se foi. Eu não sei se foi a galera do Peleja. Eu não sei se foi algum canal grande assim, de futebol do YouTube que tem conteúdos muito legais. Perdão, agora eu também esqueci, mas já vi isso há muito tempo atrás, que existem inúmeros projetos do Red Bull dentro do esporte e dentro do futebol. Alguns dão muito certo, mas muitos foram abandonados. Mas com certeza eu chuto que esse do Omiya, por ser uma equipe de J-League, por ser uma equipe de futebol japonês, onde os olhares estão sempre mais fáceis, né, do que, por exemplo, uma equipe muito pequena, sei lá, do futebol africano, talvez. Acho que a gente não corre muito esse risco dentro do Omiya. Mas é de pelo menos ficar em alerta, né? A Red Bull injeta dinheiro, mas se nos próximos 4, 5 anos isso não retornar, não vamos ficar muito espantados se o projeto também não der certo também, né, Elisa? Então tem sempre esse risco que as equipes correm também, né? Aqui no Brasil a gente já teve uma vítima, né? Que é o Red Bull 2 lá, que é o antigo Red Bull Brasil, que virou o Bragantino B. Ele já desistiu, não vai jogar o Paulista, né, ano que vem. Já abriu mão. Eu tô vendo. Então, e se eu não me engano, existia um time. Eu tinha um time na África também, que era o Red Bull também, que assim, hoje em dia, abandonou o nível assim, do CD não existe mais, né? Da equipe realmente parar de existir, né? Então, acontece isso, porque afinal das contas, como todo mundo sabe, é negócio, né? Então o negócio tem que render alguma coisa, né? Aí tem que ver como que vai ser essa repercussão no Japão e como que a torcida do Omiya vai aceitar. Porque é uma torcida pequena, mas é uma torcida bem fanática, né, cara? Eu até acho, sinceramente, Elias, não tenho essa informação, mas uma coisa que eu, quando terminar, a gente entrar de férias e conseguir curtir um pouco mais de futebol sem pensar tanto no trampo, essa questão de como talvez assim agora com o Twitter de volta, né, o X de volta, eu vou atrás de talvez alguns torcedores e tentar ver se eu consigo pegar as informações de como isso chegou lá, né, porque o investimento chegar, é claro que é louvável, mas quando chega um investimento que mude até um nome, eu acho que gera alguma coisa. Apesar que alguns amigos meus, fãs de futebol brasileiro, apaixonados pelos seus times, falam que no final das contas o que importa é a taça
né, no seu, na sua sala de troféus. Mas a gente sabe que J-League as coisas são um pouco diferentes, né? A gente não vê simplesmente assim como preto no branco, não é só questão de muito dinheiro, mas também tem um pouco de tradição, tem um pouco de carinho pela torcida, identidade. E normalmente a equipe Red Bull, quando chega, ela chega digamos, para impor a sua marca em todos os sentidos, né? Então, como é que isso vai ser visto nos próximos anos, que fica realmente essa incógnita minha, né? Então, enfim, né? É que assim, Talvez. nesse negócio de Red Bull, não sei pra você, mas pra mim, eu não dava muita bola, porque os times que eu vi que a Red Bull tava pegando eram times desconhecidos pra mim, que eu não conhecia direito, que não eram muito grandes nos seus países, né? Tipo, o Cassino Salzburgo, eu nem Sim. sabia. Era um time minúsculo lá na Áustria, tinha torcida e tal, mas não era relevante, assim, né? Até o próprio Leipzig, né, que virou Red Bull Leipzig, era um time lá da parte oriental da Alemanha, né, antiga. Era legalzinho, mas ninguém se importava, né? Assim, pra gente aqui não é. Mas era o time de Bundesliga 3, sabe? Sim. Jogava Bundesliga 2 de vez em quando, mas ficava, era tipo o Dinamo Dresden lá também, só que o Dinamo Dresden é um time super tradicional, mas é um time que fica ali, que também era da Alemanha Oriental, né? Ficava ali entre a 2 e a 3 e tal, mas o Leipzig também não era aquelas coisas. Eu senti a primeira vez, nossa, será que essa máquina do Red Bull acaba com as tradições? Eu senti um pouco o Bragantino, porque o Bragantino é um time que a gente conhecia, né? Um time que a gente acompanha. E outra, é uma equipe que sempre foi preta e branca, né? E aí quando aparece o logo da Red Bull colorida na frente e falar assim, e eu lembro que vi um papo de eles falarem assim, a gente vai aos poucos, eu lembro que tinha 2, 3 anos para mudar o logo de time, e aí você vê que cada vez mais o time deixava de ser preto e branco, até que literalmente muda de cor, né? Isso. Quando subiu pra Série A, ele mudou completamente, né? Virou a cor da Red Bull. Quando jogava a Série B, tinha camisa preta ainda e tudo mais, né? Depois acabou, né? Eu lembro de ter visto algumas pessoas na rua assim, com aquela camisa do Bragantino ainda, escrito Red Bull no peito e tal, mas o uniforme preto e branco, né? Então agora que realmente mudou até as cores, né? Então aí realmente você vê um choque, os caras realmente eles vêm com grana e a ideia é assim, o dinheiro tá acima da tradição, né? E é muito complicado porque você pensa assim, eu acho que o torcedor ele fica naquele negócio meio dúbio, né? Bem, a gente vai abrir mão da nossa tradição por a grana e por uma ideia de talvez esses caras vão fazer nosso time ser grande, né? Então, assim, por mais que doa, e eu acho que deve doer muito, imagina pra um cara que torceu pro Bragantino a vida inteira, que é da família da família do cara, velho, avô, depois passa pro pai, passa pro filho, torcedor de uma equipe, e de repente você vê que extingue, né, as cores, o escudo atrás da sua equipe, para um escudo novo, para um negócio que você vê em outros lugares, né? Porque hoje você vê Red Bull em tudo, né? Você vê desde de Fórmula 1, a rally, a skate, então se torna até um pouco mais genérico, né, o negócio do seu time, né? Então, assim, é muito complicado, é um assunto espinhoso até. Que é uma identidade padrão, né? Você perde aquela identidade única que você tem. Tipo, imagina, o Coxa, assim. Todo mundo conhece o Coritiba, a camisa branca da listrinha verde, né? Agora imagina assim, da noite pro dia, não, vamos mudar o Coxa, a Red Bull comprou o Coxa, aí agora vai ser aquele uniforme padrão lá da bermudinha vermelha, a bermuda vermelha no Coritiba, sabe? Então, há umas coisas que eu me ponho no lugar dos torcedores da equipe, igual o Omiya, né? O time tradicional do esquilinho, que a gente conhece, aquele uniforme laranja, que eu acho muito bonito, né? Calçãozinho roxinho e tudo mais. De repente, tanto que até os uniformes já vão mudar de cor ano que vem. A cor do escudo também já mudou, né, Tiagão? Então, nossa, não só no nome, como também no visual, né? O impacto visual, assim, completamente diferente, assim. Do nada, imagina, você coleciona a camisa do Mia, torcedor do Mia, tá lá teu uniforme, teu armário lá tudo laranja com roxo, né? De repente, um branco com vermelho, assim, não, mudou.
do nada. Né, e esse impacto, eu acho que ele é até mais dolorido do que, por exemplo, essas atualizações de logo de equipe, porque quando a Red Bull vem realmente para tirar a identidade visual daquela equipe, né? Então é basicamente a sensação que eu tenho é que o Omiya que a gente conhece, ele vai para desistir. Né? Então morreu, né? Então, tipo, é uma sensação muito estranha, né, cara? Então, claro, se vir títulos, eu acho que isso é diluído mais fácil, né? E muito mais rápido. Agora, se fizer tudo isso, por Mia ter dificuldades em subir para uma primeira divisão, ou até lutar por 16ª, 17ª colocação de uma J2 pro ano que vem, você começa a perceber que, sabe, que talvez esse investimento ele pode virar para o torcedor local uma sensação muito de, poxa, tudo isso para quê? Né? E tem um detalhe, né? O que acontece se um dia a Red Bull quiser sair? Né? Alguém tem que comprar de novo? O projeto volta a ser de quem era antes? Então, assim, tem vários detalhes de contrato mesmo, né? De tempo de contrato e tudo mais, que infelizmente não tem como mentir para vocês, não tem como a gente saber. Né? Então a gente agora só resta torcer para que esse projeto dê certo, porque eu acho muito difícil o projeto voltar atrás agora, né? Não deu certo, muito obrigado pelos peixes, cada um vai pro seu lado, a minha volta a ser laranja, e as coisas voltam a ser como antes. Eu acho que realmente existe uma divisão na história do futebol japonês nesse momento, né? A equipe do Mia realmente deixa de existir e acaba se tornando mais algo que na nossa cabeça vem se tornando um negócio um pouquinho enlatado, que é essa parada que é Red Bull em todos os lugares. Até o começo do ano, o Red Bull Bragantino estava até lutando com algumas coisas no Campeonato Brasileiro, até alguns anos atrás estava com algumas equipes bem interessantes. Esse ano já foi cair um pouco mais, está disputando parte da tabela aí, tá, alguns momentos e tudo mais. E a galera já começa a meio que esquecer, né? É só o Bragantino, né? É só o Bragantino, é só o Bragantino. Não é simples assim, né? E tem toda uma história por detrás que eu acho que pra gente que não torce pra equipe, não dói tanto, né? Mas eu imagino que se a gente colocasse, que nem o Elias falou, na pele do torcedor local e na pele da tradição daquela equipe, é muito dolorido. Uhum. É uma coisa que a gente até viu na Fórmula 1, né? Quando a Red Bull entrou, quando a Red Bull comprou a Jaguar, né? A gente tava acostumado com aquele carro, inclusive os carros da Jaguar eram muito bonitos, né, cara? Aquele verde metálico e tudo mais, né? De repente apareceu um carro azul com amarelo, com aqueles boizinhos lá, vermelhinho. E nossa, como assim? Tudo bem que a gente já teve aquela transição lá do Jack Stewart, que ele largou mão da Stewart lá pra fazer a Jaguar, né? Mas daí ele montou uma outra escuderia, né? No caso, né? Ele fechou a Stewart pra fazer a Jaguar. Mas daí do nada, do dia pra noite, assim, a Jaguar virou um azul com amarelo, sabe? Não, é muito louco, cara. Se na Fórmula 1 já é esquisito, imagine o quanto isso é potencializado vezes muito no futebol, né, cara? Então, eu já até acho meio estranho, como, por exemplo, nos esportes americanos, quando uma franquia várias vezes sai de uma cidade e vai para outra, né? Como é que fica aquele torcedor local, né? Órfão, né? Então, a sensação de uma equipe órfã é mais ou menos aquilo que o Omiya, imagino eu, que muitos vão assistir com a equipe do Omiya. Mas, voltando a falar da tabela depois dessa... A gente fez um desvio necessário, né? O Omiya campeão, né? Sobe, ainda com requintes de crueldade, porque realmente talvez foi o ano mais sem graça, né, da terceira divisão, onde a equipe do Mia dominou o campeonato todo, não deu chance para ninguém. As coisas finalizaram, né, dentro da terceira divisão, e não sei você, Elias, mas a classificação final foi surpreendente, né, que a equipe do Babari conseguindo também, né, ficar ainda na segunda colocação, os colocados. Então, assim, um campeonato que, tirando o Omiya jogando em outro nível, em outra rotação, a gente teve um campeonato bem aberto e surpreendente, né, com todas as outras demais equipes, né. É uma pena que o seu azul claro e o do Rodrigo Seger não conseguiu segurar o rojão, né, Thiagão? E acabou aí pipocando no finalzinho e ficando de fora do playoff. Foi bem interessante esse retorno do Mabari aí pra J2.
Se eu não me engano, acho que fazia uns bons anos, né? Que a equipe já não jogava aí Sim. Mas eu nem lembro o último ano, pra falar a verdade, cara. Você lembra a última Você tem que vez? preciso até dar uma olhadinha aqui, porque de cabeça, eu acho que o último ano do Imabari na segunda divisão, na segunda, assim, acho que para a segunda divisão, o Imabari vai jogar pela primeira vez em 2025, né? E eu lembro que Eu ele sai da tava confundindo com o JFL. Cataler Toyama. Isso. O Imabari ele sai de alguns anos jogando ali como uma equipe muito pequena, ele avança para a JFL, fica 3 anos, e aí de 2020 já consegue o seu acesso para a terceira divisão e fica de lá de 20 a 24. Aí consegue o seu primeiro progresso inédito, né, para a segunda divisão. Cataler Toyama que na verdade já bateu na trave em 2023, né, ano passado, que terminou. O Yambabri na quarta colocação, né? Só que, Uhum. infelizmente, outras equipes terminaram na frente e não conseguiu subir. E agora foi, né? Galerinha, resultados aqui da 36ª rodada. Lembrando que faltam 2 para acabar o campeonato. Osaka 5, Yokohama 0. Grudia 1, Matsumoto 6. Nagano 0, Fanrauri 1. Gainari 0, Imabari 5. Sagamihara 1, Nara 2. Cataler Gifu 2-2. Suegi 1, Fukushima 2. Azul Claro 1, Tegebaharu 2. Kamatamare 1, Gravas 2. E Ryukyu 1, Omiya 1. Relembrando, Omiya subiu como campeão em 84 e Mabari subiu também em segundo, um estreante aí da J2. Nesse momento estariam se enfrentando nos playoffs Cataler Toyama contra Fukushima e Matsumoto contra Osaka, né? Respira por aparelhos o Gruyer Morioka, que não se sabe se será rebaixado ou não ainda, né? Na lanterninha com apenas 22 pontos. E uma das equipes que tiver licença terminar em primeiro ou segundo lugar, o Grilo já era. E na parte ali que também respira por aparelhos, não se sabe se vai cair ou não ainda, vai jogar o playoff, o Yokohama com 32 pontinhos. Thiagão, parabéns ao Mi e parabéns Mabari, promovidos aí para J2. Exatamente. E dá para colocar que talvez das equipes que estão playoff, o único que está 100% é a equipe do Cataler Toyama, que com 58, imaginando que hoje a primeira equipe que está de fora, né, da zona do playoff da J3 é o Azul Claro, com 52, junto com o Kitakyushu também 52, eles podem chegar apenas com 6 pontos também a 58, né? Então, o Cataler Toyama acho que já está bem engatilhado essa vaga playoff, mas ainda temos ali alguns joguinhos para acontecer. Mas imagino que vai ter pouquíssimas mudanças. Eu acho que se tiver uma ou duas se tiver duas, eu vou achar muito, muito fora do comum, porque as equipes que hoje estão nesse momento no playoff, eu acho que são as equipes mais bem qualificadas, mas é claro, como tem 2 rodadas, muita coisa pode acontecer. Essa questão de ter ou não, né, o descenso do Grula, fica sempre naquele limbo de não saber como as coisas vão acontecer, né? Então, realmente tem que esperar para ver o que a JFL resolve para saber como é que fica a vida do último colocado da terceira divisão. Por enquanto o Grilo tá caindo, né? Por enquanto tá caindo. Porque o Coutinho tá em segundo. Uhum. Não, e basicamente não tem mais como, né? O Grula já está automaticamente na última colocação, né? Então ele tá só realmente torcendo, literalmente, né? Porque a diferença é de 10 pontos, né? Pro Yokohama, que é o 19º, então não tem mais o que fazer o Grula Morioka. Tá bem ferrado. Tiagão, abrindo aqui a 28ª rodada da JFL, lembrando que faltam 2 para acabar o campeonato. O Tiamo Hirataka meteu 3-0 no Vespa, Okinawa 4 e Yokogawa 0, Bril Oriaço 0, Totig 0, Maruyasu e Hilux chegam a 1, Viretemie 1, Raimir 2, Minebeia 1, Honda 0, Kochi United e Sony Sendai ficaram no 1-1, e o Criação Shinjuku perdeu para o Atlético Suzuka por 3-0, lembrando que esse jogo foi no Kukuritsu, Tiagão. Foi no Cucuritsu aí que teve essa partida aí. Olha só, viu? Só como. Assim, é engraçado, né? Como essas coisas podem acontecer, né? Na teoria, não seria muito difícil, né? Ter aqui no Campeonato Brasileiro, essas equipes menores terem acesso a esses grandes estádios e tudo mais, mas as coisas acontecem diferente, né? Dentro do futebol japonês, né?
É tipo Olaria jogando no Maracanã, né? Mandando no Maracanã. É bem por aí, cara. É bem nessa pegada mesmo. E foi bacana, né? Bacana que tem esse tipo de coisa acontecendo. Tudo bem, né? Que a equipe do Criação, né, não tá jogando lá aquele belo futebol, né? E tudo mais. Mas é muito interessante aonde até a quarta divisão ainda tem condições, às vezes, de mandar alguns jogos diferentes e tudo mais. Assim, claro, isso foi muito excepcional, mas muito legal por ele ter ainda acontecido. Elias, com 2 rodadas ainda, né, em aberto, acho que não teremos nenhuma grande novidade, talvez assim, na questão de tabela, né? Coach United, basicamente, o Coach United para talvez sonhar alguma coisa, né? Teria que ganhar os próximos 2 jogos, né? Para talvez tirar do Totig esse título, mas hoje com 6 pontos, o time chegaria no máximo a 59. Então, o Totig City está basicamente a 1 ponto, né? Ou uma vitória, né? Para matar de vez o campeonato. O Totig City enfrenta na próxima rodada a equipe do Atlético Shizuka, né? Suzuka Club. E na última rodada, a equipe do Tochigi City, deixa eu ver, vai enfrentar aqui a equipe do Sony Sendai, né? Enquanto isso, o Kochi United na próxima rodada, deixa eu ver aqui quem que o Kochi enfrenta, o Maruyasu, né? O Kazaki, fora de casa. E na última rodada, a equipe do Kochi United enfrenta o Criação Shinjuku, né, jogando em casa a equipe do Kochi. Então, esse último jogo contra o Criação, dificilmente que vai perder, mas eu acho muito difícil, porque apesar da tabela com uma certa dificuldade, eu acho que dá para dizer que taca a faca e o queijo na mão a equipe do Tochigi City, né? Eu não imagino que vai vir com 2 derrotas aí inéditas no campeonato e o Kochi United vencer por 1 ponto, né? Acho muito improvável, mas ainda pode acontecer uma coisinha diferente na JFL. Eu tava vendo aqui, Tiagão, o Grêmio Murioka acho que já era mesmo. Porque Já era mesmo? tanto o Tochigi City como o Kochi United, Halukshiga e o Viertemie, todos têm a licença para subir. Então não tem como, né? Não tem como. Então já era. Então, é só eles cumprirem aquela parte da burocracia, né? Para fazer aquele cálculo de média de 2.000 torcedores, no mínimo 2.000 torcedores por jogo lá e tal. Mas eu tenho certeza que uma dessas 4 equipes aí vai cumprir essa meta e o Grêmio já era. E fica o detalhe que o Coach United dá para se dizer claramente que ele perdeu o campeonato meio que quase sozinho, né? Porque tinha uma diferença interessante, 2 derrotas consecutivas. Então, assim, no fim das contas, o Coach United tinha todas as condições de já chegar nessa rodada, nessas últimas 2 rodadas, já campeão, né? Ou pelo menos a 1 ponto, né? De ser campeão. E aí acabou deixando essa oportunidade de passar. Tochigi City não tinha nada a ver com isso, venceu as últimas partidas e agora colocou em basicamente checkmate o campeonato aí, com basicamente 1 vitória ou 2 empates, né, de ser campeão, ou se por acaso o Coach United já tropeçar na próxima rodada, já o campeonato também já termina com a rodada de antecedência. O Thiagão nervoso para saber se o Criação Shinjuku vai enfrentar alguém num playoff ali, se tem alguém da parte regional ali que tem licença para jogar, né? Tem essa aí, bem, mas se a gente levar em consideração que tem equipe que nem quer chegar no profissional, imagino que também não deva ter muitos que queiram jogar a JFL, porque sempre é um passo maior e é um gasto maior, e assim, a gente sabe como que funciona, mas se acontecer eu vou ficar realmente preocupado. Mas assim, vai ficar sossegado. Agora que eu lembrei de uma coisa, Sony Sendai vai sair, né? Verdade. Então tem uma vaga em aberto, né? Então. E falando assim de Sony Sendai, bem, essa questão do Sony Sendai ainda tá aqui, ó. Tá engasgado ainda em mim essa decisão. Espero que a gente consiga informações que dê um pouco de luz nessa conversa, porque até agora essa história ficou muito mal contada. Pois é, cara. Anos e anos ali, né? Décadas, né? Décadas quase subindo, né? E, enfim, um negócio, um fim de contrato muito, assim, de contrato não, né? De final de ciclo muito estranho. Enfim, não é história, né? Porque realmente é esquisito. É realmente muito esquisito. Nem na crise da tsunami em Sendai lá,
aconteceu isso com o time, né? Sim, realmente, coisa do futebol que realmente só a gente vai ter que ir um pouco mais a fundo, porque realmente essa é uma história muito complicada. Mas, Elias, a gente volta ainda com mais um programa sobre J-League, temos ainda para saber quem vai ser o campeão da primeira divisão, né, que é a grande pergunta, né, que não quer calar aí. A gente já falou bastante sobre as possibilidades, tanto de Matilda Zélvia, quanto de São Francisco Hiroshima, e agora com o Vissel Kobe como sendo a bola da vez. Os campeonatos da segunda e terceira basicamente finalizados, né? Ainda tem a questão de playoff e tudo mais, mas a gente volta para falar sobre isso em programas posteriores. Elias, tamo junto, muito obrigado e até semana que vem. É isso aí, Thiagão. É isso aí, galerinha. Muito obrigado novamente. Voltamos mais na semana que vem. Renomaru, levando o melhor futebol japonês pra vocês, galerinha. Valeu, até semana que vem. Forte abraço, tchau, tchau. Sayonara.